E assim ela questionou: como assim ele não tem mãe? Nós fomos dar entrada no passaporte do Bruno. Por quê? Faz mais de 6 meses, olha, faz mais de 2 meses que a gente deu entrada no novo RG do Bruno e não ficou pronto. A gente sabe que é uma novela para conseguir vaga, a gente conseguiu vaga rápido, só que no prazo eram de 20 dias e levou mais de 2 meses para poder chegar ao RG. Nós estamos de viagem marcada para poder ir morar na Argentina. E a gente precisa da documentação do Bruno, porque chegando lá ele precisa ir para a escola, precisa fazer as outras atividades, precisa dar entrada na documentação dele por lá, precisa entrar no país. A gente precisava de um documento com foto. Então, pensando bem, a gente foi e viu que o passaporte poderia sair mais cedo. E a gente deu entrada, levamos os papéis. E uma coisa que me deixou muito chateado foi, mesmo entendendo o motivo. O Bruno ele tem a certidão de nascimento com o nome filiação. Eu como pai e o Gabriel como pai. Quando a gente foi levar a certidão de nascimento do Bruno, e eles viram que na certidão tinham dois pais, eles solicitaram que a gente entregasse também, levasse também a certidão de nascimento de antes dele ser nosso filho, porque só a nossa certidão de nascimento não basta, porque ele tinha um nome, a justificativa foi que ele tinha um nome, ele mudou de nome e precisa ter uma justificativa para isso, mesmo que seja o primeiro passaporte. Então, se você está adotando e você faz parte de uma família homoafetiva, para fazer o passaporte do seu filho ou da sua filha, vai ser necessário ter a certidão de nascimento anterior. Além disso, para comprovar que a nossa certidão era verídica, por mais que tenha lá o QR Code e tudo, a gente precisou comprovar com a sentença do juiz dizendo que ele tinha dado favorável para a gente, e assim fazendo a mudança de nome para justificar a mudança de nome do Bruno, mesmo que tenha a certidão de nascimento. Eu questionei, eu quis saber o porquê, o motivo, já que ele tem uma documentação comprovando a filiação, por que teria que apresentar a certidão anterior, a comprovação com a sentença, mas eles explicaram que provavelmente no sistema vai ter que ele tem um nome e que vai mudar. Não sei como, porque mudou o número de CPF, mudou tudo, né? Ele nasceu de novo, né? Tem uma nova documentação. Mas eles solicitaram a, a certidão de nascimento antiga, a certidão de nascimento nova e a sentença comprovando que ele é nosso filho, mesmo com a certidão de nascimento. Tudo bem. Marcamos um dia, pagamos a taxa que precisava pagar e fomos lá para poder tirar foto. Foi marcado um tempo depois e o Gabriel tinha que renovar a identidade dele e foi levar o Bruno, que calhava ser um dia depois, então levou o Bruno no dia depois. Para pegar o passaporte dele, ele foi lá para a pessoa que era responsável de entrega do passaporte, levou a documentação e aí ela viu que tinham duas pessoas com o nome Bruno. E aí perguntou qual era o sobrenome. E o Gabriel foi e deu o sobrenome do Bruno. E aí a pessoa perguntou: e o nome da mãe? Aí ele falou assim: olha, não tem mãe. E ela disse, olhou para ele e falou assim: como assim não tem mãe? Como que uma pessoa não tem mãe? E o Gabriel disse: ele não tem mãe, ele tem dois pais. Como que uma pessoa vai ter dois pais, não vai ter o nome de uma mãe? E tinha uma pessoa que já tinha sido atendida por Gabriel na questão própria do Gabriel, a gente já tinha perguntado sobre isso antes, já estava presente naquele dia. Ela, de boca miúda, falou assim: ele não tem mãe. Aí ela foi, se deu conta do que estava acontecendo, né, da situação que ela estava formando, e falou assim: porque aqui tem dois Brunos. E a menina falou, a outra pessoa que trabalha lá falou assim: mas o sobrenome não é igual. Quer dizer, não tinha necessidade de criar esse mal-estar. E aí, como a gente está interessado no documento, e eu não estava lá,
O Gabriel ele acaba se atrapalhando nas palavras quando ele fica nervoso nesse tipo de situação. E a gente estava querendo só o documento, então a gente deixou para lá. Mas é muito chato tudo isso que a gente tem passado com a questão de sermos dois pais, um casal homoafetivo, adotando uma criança. Eu pensava que não íamos ter esse problema, porque no primeiro momento na habilitação a gente não teve problema nenhum, a gente foi ter problema em relacionado a gênero, é, após a adoção, porque no CPF o Gabriel está como mãe, em outras documentações ele tem que estar como mãe, no colégio, na Secretaria de Educação da minha cidade, a transferência do Bruno está como mãe o Gabriel. Então, assim, é muita situação que a gente passa sendo obrigado a passar e não tem nada nem ninguém que mude a situação, porque a desculpa é uma coisa do sistema. Bom, a gente conseguiu o passaporte do Bruno. No passaporte consta como filiação, não consta como pai, mãe ou pai, está filiação minha, filiação do Gabriel. Mas parece que essa novela não tem fim. Parece que toda vez que a gente vai ingressar alguma coisa com o Bruno, que seja de uma grande importância como documento, sempre vai ter um problema. A gente até está andando com a sentença, com cópias da certidão de nascimento, com cópia da identidade, para toda vez, parece que toda vez que a gente vai esbarrar em algum momento, a gente precisa comprovar que além do documento dele, a gente precisa comprovar, além do que é já comprovável, que a documentação válida dentro do território nacional. E sempre vai ter essa pergunta, né? E a mãe? Isso aconteceu até no colégio. Mesmo quando foi feita a matrícula dele, foi dito que era por adoção, então a documentação lá. Mas esse é o meu relato de mais uma problemática com o nome. Parece que até que estou inventando essas histórias, mas é bom a gente colocar aqui para que outros casais já saibam que possa acontecer isso, já se precaver ou já entender da dificuldade que as pessoas têm para entender a, essa existência de uma nova família, né? A existência de dois pais, a existência de duas mães, da mesma forma como existem famílias compostas por pai solo ou mãe solo. Mas, enfim, é algo que a gente passa, é algo que isso já está atingindo ao Bruno, porque nessas vezes ele sempre está presente, então ele já escreveu, fez um textinho, já que está com medo, sempre tem medo das pessoas questionarem esse tipo de situação, de ficarem perguntando sobre a questão da mãe dele, que é uma dor para ele, né? Porque foi o principal abandono e foi o motivo ao qual ele foi colocado para adoção. Isso é muito chato, sempre estar passando por isso nos dias de hoje, com todas as informações e com todo acesso e com todo o direito por lei.